Da hora Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhe digo que nunca mais comerei até que ele se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graça, disse: pegue e reparte entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo que é dado por vocês. Faça isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este é o cálice e a nova aliança do meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Senhor nosso Deus, te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, por essa palavra. Aí estão os teus filhos, ó Deus amado, as tuas ovelhas. Ó Deus, que verdadeiramente essa palavra, Pai, surte efeito nos nossos corações. Que teu filho, que teu servo que está aqui nessa noite seja apenas um facilitador, que eu venha diminuir, para que teu Santo Espírito cresça nesse lugar e que possamos nessa manhã sentir a presença do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas e sair daqui transbordando, alegre e feliz por ter recebido a palavra da verdade, a palavra que transforma e muda a nossa vida. Se nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Esse aqui é o texto bíblico que fala a respeito da ceia do Senhor, do evangelista chamado Lucas, um dos discípulos do apóstolo Paulo. Ele escreve Lucas Atos e ele relata a respeito da Santa Ceia. Diferente dos outros evangelistas, Lucas ele vai relatar aqui duas características diferentes. Ele trata a respeito de dois cálices que ele está sobre o texto bíblico, mas na verdade nós sabemos que toda a mesa judaica, toda a tradição judaica, até os dias de hoje, eles não fazem mais no templo porque não existe templo. Mas a ceia é comemorada dentro da casa deles. E sabemos que na mesa existe 4 cálices na mesa. E Jesus aqui em Lucas ele relata 2, os outros demais não relata porque não há necessidade. Já tinha pleno conhecimento a respeito desses 4 cálices que são colocados sobre a mesa. E esses 4 cálices têm um significado muito importante até a crucificação de Cristo, até o dia do nascimento de Cristo, até a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Isso tudo faz uma referência ao Antigo Testamento. Nós bem sabemos que quando chegamos, como lemos o livro de Êxodo, que fala a respeito da saída do povo do Egito, está falando a respeito desse dia que vai se cumprir em Cristo Jesus. Como se iniciou lá no dia 14 de Nissan e foi até o dia 17. Da mesma forma, acontece também nesse contexto que Jesus Cristo está relatado por Lucas aqui. A ceia, o processo de tudo acontece na quinta-feira, no dia 14 de Nissan e prorroga-se até o dia 17. Jesus ele é crucificado na quinta-feira. Nessa quinta-feira, Jesus Cristo é crucificado e ele vai ressuscitar assim no domingo, 9 horas da manhã. E isso está fazendo uma referência ao Antigo Testamento. E eu quero ler com vocês a respeito de 4 palavras que são representação desses 4 cálices que estão na mesa. Eles têm um significado importantíssimo. E nesse texto nós vemos Jesus tomando somente 2 cálices. Pastor, cadê os outros demais? Jesus não tomou os outros demais cálices? Então esse cálice faz a referente a Êxodo. E eu gostaria de convidar vocês a abrir lá em Êxodo no capítulo 6. Êxodo 6, verso também de número 6. Diz o seguinte: portanto, Êxodo 6, 6. Portanto, digo aos filhos de Israel que eu sou o Senhor. Vou tirá-lo dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-lo da escravidão, vou resgatar vocês com um braço forte, estendido e com grandes manifestações de juízo, e eu os tomarei por meu povo, e eu serei o seu Deus. Esses são os 4 cálices que são celebrados na mesa judaica. O primeiro cálice, que é o cálice da carga,
sobre as cargas pesadas que era posto sobre os israelitas que estavam presos, estavam escravos sobre o domínio de Faraó. O primeiro cálice é o cálice das cargas, que significa santificação. O segundo cálice é o da escravidão, que significa livramento. O terceiro cálice é o da redenção, resgatarei com o braço estendido. E o quarto cálice é o de adoção, eu vos tomarei por meu povo e eu serei o seu Deus. Esses são os 4 cálices, essas são as 4 representações desses cálices que estão na mesa dos judeus. Eles têm esse significado e eles comemoram até os dias de hoje. E nós precisamos entender, porque eu estou nessa manhã, porque eu tomo a Santa Ceia do Senhor, porque esse cálice que eu bebo, que representa esse cálice que eu estou bebendo. Nós precisamos entender sempre, toda vez que pegamos esse cálice, não o pão, mas o cálice, esse cálice tem uma representação muito importante para os nossos dias de hoje. Não pode passar em vão, não pode passar por despercebido, porque se nós lemos o relato de Lucas, Jesus Cristo tomou 2, faltavam 2 cálices para ele tomar. E aí nós temos o relato do que acontece, que foi a questão que eu falei de Êxodo, no capítulo 6, foi a escravidão que o povo passou lá no Egito. Todo mundo já sabe dessa história, já viu a série, eu creio que todo mundo já viu a novela José no Egito, não já viu? Quem já viu, levanta a mão. Quem conhece sobre a história de José do Egito, levanta a mão. Então todo mundo conhece a história, então eu vou ganhar tempo. É louvado seja o nome do seu Deus, que é a igreja bíblica, porque eu ganho tempo, não preciso ficar contando a história dos irmãos, porque o tempo é curto, não preciso ficar contando do período da escravidão, não preciso ficar contando nada a respeito, porque a igreja sabe. Tem alguém aqui que não sabe? Levanta a mão. Glória a Deus, viu, pastor? Todo mundo sabe, amém. Então não preciso, então eu já vou pular 4 tópicos já e já vou caminhando para o final. Então, Jesus vai fazer uma referência a essa ceia que o povo estava tomando lá naquele dia, lá no livro de Êxodo. Então, o primeiro cálice fala-se do cálice da santificação. E Jesus reúne os discípulos ali na mesa para fazer essa última santa ceia. E dentro da tradição judaica, tem a questão de, quando eles se reúnem, eles pegam o que chamamos de nosso pão asmo, né? O nosso pão que nós vamos comer daqui a pouco, eles falam que aquele dali é o matzô deles, né? Então tinha todo um ritual e tinha perguntas em que o filho fazia para o pai quando eles se reuniam para esse grande momento. Esse grande momento que nós estamos reunidos aqui, eles também faziam e fazem até hoje esse grande encontro, essa grande reunião de celebrar essa ceia do Senhor. E o filho mais novo, ele sempre faz a pergunta. E as perguntas no qual eles fazem é o seguinte: a primeira pergunta, que depois de ter tomado o primeiro cálice, toma o primeiro cálice e é repartido o pão. E aí o filho, nesse intervalo entre o primeiro e o segundo cálice, o filho vai fazer a pergunta para o pai. E a pergunta que ele faz, a primeira é a seguinte: ele diz: em todas as outras noites comemos pão normal ou sem fermento, mas por que somente hoje comemos apenas o pão asmo? Segunda pergunta: em todas as outras noites comemos qualquer tipo de legumes ou verdura, mas por que nessa noite, especificamente, nós temos que comer a erva amarga? Terceira: em todas as outras noites, não temos que mergulhar nosso legume no molho, nem mesmo uma única vez, mas por que nessa noite nós temos que fazer isso 2 vezes? Em todas as outras noites, podemos fazer as nossas refeições de formas que preferimos, mas por que nessa noite temos que nos sentar em volta da mesa, seguindo esse ritual? Eram perguntas que parece que é o seguinte: a gente precisa entender o que estamos fazendo hoje. Parece que era uma vida cotidiana deles, do dia a dia, mas eles se reuniam para lembrar a importância de você estar aqui nessa manhã, e você não pode deixar que isso passe em vão. E o pai em si responde às perguntas dos filhos, porque ele pega esse pão, a parte maior, que é o afcomã, ele esconde, até que o filho procura, é como se fosse uma brincadeira, e o filho vai encontrar, ele enrola no pão, esconde esse pão, essa parte dividida em 2, por isso que você vê aquela parte, ele esconde o afcomã e o filho vão procurar. E sempre o filho mais novo o acha. Ele achando esse afcomã, ele entrega para o pai, e aí ele faz a pergunta. Isso você vai ver nitidamente relatado
lá no Evangelho de João, quando Jesus Cristo vai falar a respeito de Judas, do traidor, que no meio deles tem um traidor, e aí você vai ver que Pedro pede para que João faça a pergunta, porque a pergunta era direcionada para o menor. Pedro vai, João, que está deitado, aí a gente pergunta, né? Um discípulo, está igualzinho ali, ó, pavão com Jaque. Encosta a cabecinha no peito dele assim, que coisa linda. Era assim realmente que João estava com Jesus. E aí as pessoas pensam, isso é base para o homossexualismo. Não, é porque João só tinha 13 anos de idade, era um menino, era um garoto, era um adolescente, era um Eric. Eric, se a gente pegar o Eric, você bota o Eric deitado no nosso colo, brinca, abraça. Rafael é líder adolescente, quantos abraços não dá nos adolescentes de 13? Então ele estava ali com Jesus, deitado, encostado no peito de Jesus, no ombro de Jesus, e Pedro pede para que ele faça uma pergunta a respeito, porque tinha direito de fazer, e Jesus tinha que responder a respeito de quem seria o traidor. Mas não foi nem preciso Jesus responder, porque o próprio traidor levantou e se retirou da mesa por si só. E aí o pai vai responder as 4 perguntas. E a primeira pergunta, ele diz, por que comemos o matzô, que é o pão sem fermento? O pai vai dizer, nossos pais saíram do Egito apressadamente, não houve tempo da massa crescer. Por que comemos ervas amargas? Comemos para lembrar dos anos de amargura e de escravidão que passamos no Egito. Por que você está aqui nessa noite? Para você lembrar do tempo de amargura, de sofrimento, de como que Deus te resgatou de lá. Parece que a gente vai passando o tempo e vai deixando essas coisas despercebidas. Eles não, eles fazem para lembrar. Que não deu tempo nem do bolo ficar pronto, se apresse, corre, ali, sai, é rapazo, é retirado rapidamente. Deus tira rapidamente eles do sofrimento, das cargas pesadas. Deus te tirou rapidamente, antes que você morra, antes que você vá para o inferno. Deus te livrou de lá. Você precisa saber o que você está fazendo aqui nessa manhã. Ele te resgatou rapidamente, não deu nem tempo de você pensar em fazer alguma coisa, porque se você pensa em fazer alguma coisa, talvez você perderia a sua vida naquele exato momento. Assim foi com o israelita. Talvez ele esperasse a massa crescer, não daria tempo, talvez eles seriam mortos por Faraó e pelos seus soldados. Rapidamente Deus resgatou. A mesma coisa acontece em 1 Tessalonicenses 14, verso 16 e 17. É o rapazo rapidamente tirou e livrou